Então, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de violão. Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre a história do violão, falou sobre o violão brasileiro, sobre o violão clássico, né? Falou sobre o violão flamenco também, quem foram os grandes violonistas, né? Quem são ainda os grandes nomes, os grandes intérpretes dessas duas formas de se tocar violão, quem são os grandes compositores, né? A gente falou de Francisco Tárrega, de André Segovia, Mauro Giuliani, que são ícones, né? São grandes nomes do violão erudito, do violão clássico. A gente falou também sobre João Pernambuco, sobre o Canhoto, sobre o Dilermando Reis, que são grandes nomes do violão brasileiro, né? E hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante, né? E antes de falar disso, eu vou falar primeiro, a gente vai primeiro assistir um vídeo, né, de um grande violonista brasileiro tocando uma música chamada Brasileirinho, do compositor Valdir Azevedo. Brasileirinho é uma música muito conhecida, uma música que faz parte de um gênero musical chamado choro, um gênero musical tipicamente brasileiro, surgido no Rio de Janeiro. E o violonista que vai tocar essa música se chama Alessandro Penese, é um violonista lá de São Paulo, um dos melhores violonistas em atividade no Brasil, excelente violonista, excelente professor de violão, e eu quero que vocês prestem atenção em toda a leveza dos movimentos dele quando está tocando, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, né? Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre relaxamento, a importância de você tocar relaxado, né? Sem tensão excessiva no corpo. Tem gente que toca tudo duro, a musculatura toda rígida da mão esquerda, toda rígida da mão direita. Isso prejudica, isso não ajuda em nada. E futuramente isso pode fazer com que você desenvolva algum problema de saúde, né? Isso é muito sério e isso tem que ser trabalhado desde o início. A questão do relaxamento é primordial para uma boa prática violonística, né? E a gente vai trabalhar hoje alguns exercícios aqui de relaxamento, de mão esquerda, de mão direita, né? Não vai precisar do violão para a gente fazer isso, né? E vai ajudar bastante a gente quando a gente for tocar, né? Então, mas antes disso, a gente vai assistir o vídeo Alessandro Penese tocando Brasileirinho, composição de Valdir Azevedo.
Então, pessoal, tá aí para vocês, Brasileirinho, executado por Alessandro Penese. Então, como eu falei para vocês, é interessante a gente prestar atenção em toda a leveza que ele toca, né? Os movimentos que ele faz de mão direita, girando as cordas, são movimentos precisos, movimentos curtos e movimentos leves. Você não vê em nenhum momento ele tensionando a mão, e a música é muito rápida, né? Então, mas ele não tensiona. Se ele tensionar, se ele fechar tudo aqui, tensionar a musculatura dele total, ficar todo duro, tocando todo duro, ele perde a agilidade. O movimento dele não vai ser tão rápido, né? Então, se você não tocar com o mínimo de tensão muscular possível, né? Sem estar com a musculatura toda dura, tem que tocar leve, né? Como se você estivesse andando. Quando a gente vai andar, a gente não anda todo duro, todo tenso, você anda normal. Simplesmente você bota um pé na frente do outro e os passos vão acontecendo e você vai caminhando normalmente, né? Então, quando a gente toca da mesma forma, os movimentos, eles têm que acontecer, tem que ser movimentos leves, né? Movimentos sem tensão, né? Você tem que tocar a corda de forma leve, sem precisar colocar uma força excessiva para pressionar ou para tocar aqui a mão direita as cordas, né? Então, a gente vai fazer um exercício bem simples para trabalhar essas questões, certo? Eu vou pedir para vocês colocarem as mãos de vocês, as duas mãos em cima da mesa, né? E é o seguinte, primeiro, só a mão direita. Simplesmente a gente vai pegar a mão direita, o polegar da mão direita e vai fazer esse movimento, certo? Então, o movimento do polegar, certo? Um movimento simples. Você não precisa tensionar o braço para fazer esse movimento. Você só está levantando o polegar e baixando. Simples. Nada mais do que isso, né? Então, vou pedir para vocês fazerem 20 vezes esse movimento com o polegar, né? Então, fez 20 vezes esse movimento com o polegar, você vai fazer o mesmo movimento, só que com o dedo indicador. Você vai pegar o indicador e simplesmente vai levantar, ó, e vai bater aqui na mesa. Normal, esse movimento. Tranquilo, sem problema, sem agonia, sem tensionar o braço, né? Você vai fazer 20 vezes esse movimento com o dedo indicador também. Aí você vai para o médio, mesma brincadeira. O movimento é só do dedo médio, certo? Ó, o indicador fica parado, o polegar também, o anelar também fica parado. Simplesmente o dedo médio levanta. 20 vezes esse mesmo movimento. Aí a gente vai para o médio, movimento com o dedo médio, ó. O dedo médio também, tranquilo, certo? Simplesmente ele levanta e baixa. O polegar, né? Não precisa fazer movimento, o indicador também não. A mão, né? Não precisa ficar tensa, nem o braço, certo? Aí você vai para o dedo mínimo, mesmo brincadeira com o dedo mínimo. Simplesmente se levanta o dedo mínimo, né? Sem tensionar a mão, sem precisar botar força, um movimento normal, simplesmente você levanta, certo? 20 vezes você vai fazer isso com cada dedo. Depois, o que a gente faz? A gente vai alternar os dedos, né? Primeiro você vai fazer, uma vez você levanta o polegar, outra vez você levanta o dedo indicador, né? Então vai ficar, ó, aqui o polegar, indicador, polegar, indicador. Uma vez levanta um, outra vez levanta o outro, né? 20 vezes esse movimento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente até você chegar a 20, certo? Então, você vai fazer várias vezes. Você vai fazer isso com a mão direita e com a mão esquerda. Todos os movimentos que você fez com a mão direita, você faz com a esquerda. Aquele movimentozinho lá, só com o polegar, só levantando o polegar. Depois só o indicador. Depois só o médio. Depois só o anelar. E depois só o mínimo. 20 vezes com cada dedo. Terminou todos os dedos da mão direita e da mão esquerda. Aí você vai fazer aquela brincadeira lá, alternando, né? Uma vez esse, outra vez esse, uma vez esse, outra vez esse, né? 20 vezes. Quando você tiver feito tudo isso, a gente vai fazer com as duas mãos, né? Então, você vai levantar os dois polegares, certo? E os dois indicadores, certo? Polegar com o polegar da mão direita, né? Polegar da mão direita com o polegar da esquerda. Levantou uma vez, depois indicador da mão direita com o indicador da esquerda. Levanta os dois juntos, né? Então fica 1, 2, 1, 2, 1,
2, e assim vai. Você vai fazer 20 vezes essa brincadeira, certo? Tô conseguindo fazer isso aqui sem problema, sem tensionar, certo? Tudo relaxado, tranquilo. Para onde é que eu vou agora? Agora eu vou fazer alternando, só que tem um detalhe. Eu vou levantar o polegar da mão direita junto com o indicador da mão esquerda. O movimento vai ser esse aqui, ó. O polegar da mão direita vai levantar junto com o indicador da esquerda, né? Esse movimento. Quando eu for levantar o polegar da mão esquerda, ele vai levantar junto com o indicador da direita. Então vai ficar esse movimento. Então a gente vai levantar com os dedos trocados. Polegar junto com o indicador, polegar da direita junto com o indicador da esquerda, depois polegar da esquerda junto com o indicador da direita, né? Então sempre relaxado, certo? Levantou, ó, levantou, os outros dois agora, sempre essa brincadeirinha. Polegar da esquerda com o indicador da direita e polegar da direita com o indicador da esquerda. Você vai fazer bem devagar, certo? Então, é normal no começo a gente ter dificuldade, certo? Porque o nosso cérebro, ele tem que coordenar esse movimento, né? Isso é muito difícil. É exatamente esse o movimento que o cérebro... Aliás, é exatamente esse o trabalho que o cérebro faz quando você está tocando violão. Porque você tem uma mão aqui que está fazendo um movimento, você tem outra mão que está fazendo outro movimento, né? E o cérebro tem que coordenar tudo isso ao mesmo tempo, né? É um movimento muito difícil, né? Por isso que é tão difícil tocar violão. Quando a gente pega, a gente não consegue fazer nada, né? Tem que ter um certo tempo para você ir treinando, né? Repetindo aqueles movimentos até que o cérebro comece a entender como é que é para ser feito aquele movimento e a coisa começa a ficar mais fácil, né? Então, esse exercício é para trabalhar isso, trabalhar a nossa coordenação motora e trabalhar a questão do relaxamento corporal, relaxamento muscular, certo? Então, depois de ter feito aquelas coisas todas, aí a gente vai para esse exercício que é o que eu estava passando anteriormente, né? Então, você vai fazer devagar, ó, bem lento, com calma, sem tensionar, certo? Relaxado, musculatura relaxada, certo? Se tensionar, não vale. Tem que fazer relaxado, certo? Bem devagar para dar tempo do seu cérebro pensar em cada movimento que você está fazendo, certo? Conforme você vai fazendo, você vai ganhando mais prática. Aí você vai aumentando a velocidade do movimento que você está fazendo, certo? Então vocês vão ver que depois de um tempo, vocês vão começar a fazer esse movimento bem tranquilo e rápido, né? Então, pessoal, a aula de hoje era para falar sobre isso, falar sobre relaxamento, certo? Coordenação motora. Então vocês façam esses exercícios que só vai trazer benefício para vocês, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Pode perguntar, não tenha receio, certo? Que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, certo? Se você mandar mensagem, não responder no mesmo momento, mas assim que eu tiver disponibilidade de responder, eu vou responder, certo? E por hoje é isso. Muito obrigado a quem assistiu essa aula e até a próxima oportunidade.